primeiro agradecer o Bruno por esse convite aí, cara, uma honra, um cara que, pô, eu não conhecia o Instagram dele, aí eu fui ver assim, falei, caramba, cara, o cara passou no ITA, no IME, ainda por cima 01, né, cara? Eu fiquei assim impressionado, cara. E Pois é. aí, pô, basicamente me apresentando aí para quem não me conhece, quem é do Instagram do Bruno aí, não me segue ainda e tal. Meu nome é César, eu sou professor de matemática atualmente. E em 2009 eu fiz a primeira prova para EPICAR, né? Então eu prestei para a EPICAR em 2009, tinha o sonho de ser aviador da FAB. Não passei na prova da EPICAR, tinha muita dificuldade, principalmente em matemática. E aí o que aconteceu? Eu não passei, perdi a idade e fui fazer as provas para a AFA, né? E aí, nessa de estudar para a AFA, eu nunca conseguia passar na EFA, na AFA. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, que eu fiquei 4 anos prestando a AFA, no terceiro ano eu fui aprovado na AFA, só que eles fizeram um erro admitido, que foi de um erro de convocação, eles precisavam convocar muita gente, acabou sobrando 16 vagas de 35, Nossa. né? E aí pô, era para ter entrado eu e uma galera, enfim, não entrei. No ano seguinte não teve como dar problema, eu passei no concurso. Só que nesse meio tempo eu adquiri algumas aprovações, todos os concursos que eu prestei eu passei. Então Pô, na IARS que foram 9 vezes, só que não foi nesse meio tempo. Teve umas 2 vezes que eu passei depois de ser desligado, que eu tinha ido para a IAR, tinha passado na IAR, então totalizando deu 9 vezes. Escola Naval foram 2 vezes, foi no ano 2013 e 2015 eu passei a Escola Naval. uhum. SpaceX, eu passei em 2013 para 14, e EFON, a primeira aprovação que eu tive foi em 2015, que foi o mesmo ano que eu passei na AFA, e depois que eu não fui desligado, em 2017, passei na EFON. Acabei sendo desligado na AFA em Cara, 2017, no começo, foi uma história meio doida. Desligado no manual de procedimento lá, infelizmente não atingi a média nessa prova. Lá e acabei sendo desligado. Infelizmente a instrução aérea desliga muito. No meu caso, nessa primeira não, foi a 4ª prova que teve, já fui eu e mais 2 caras desligados. É normal, mas não se desmotivem por isso. Hoje em dia desliga muito menos, inclusive, aham. e que já se passaram aí 4 anos. E basicamente depois disso eu comecei a dar aula, né? Eu já dava aula particular na época que eu estudava, dava plantões de dúvida no cursinho presencial que eu trabalhava aqui em São Paulo. Voltei da AFA, comecei a trabalhar nesse cursinho. Foi também quando eu consegui mais 2 aprovações, que foi no Barro Branco, que é a Academia de Polícia aqui de São Paulo. Uhum. Prestei 2 vezes, e na Universidade de São Paulo, na engenharia, que eu estava falando com o Bruno antes da live. Acabei que não estou mais fazendo essa parte de engenharia, eu larguei para realmente me dedicar às aulas. Hoje tem um curso que é o Teorema Militar, a gente prepara para todas as carreiras aí, um curso preparatório, quem quiser conhecer. Bruno, me autoriza só Mas, dar uma divulgação. claro, à vontade. Ajudar o Quem pessoal. quiser conhecer aí o Teorema Militar, a gente prepara aí a galera para os concursos, o curso tá muito bacana. E basicamente é isso, Brunão. Esse sou eu Show aí. de bola. Caraca, pessoal, já viu aí que vocês sabem com quem que a gente tem propriedade para falar do negócio, né? Tanta Sim, aprovação com assim, certeza, me cara. perdi nas contas. É. E o pessoal tá te zoando aí que você falou EFA. Isso aí é normal, os caras não perdoam, cara. Os caras não perdoam. Normal, normal. Normal. E primeiro eu agradeço também por você ter aceitado o convite. Eu vi que seus seguidores lá são bem engajados, bastante gente É, já mandou mensagem, bastante gente do Rio. Vi que tem bastante o gente Rio. do Rio aí. Quem é do Rio aí, manda mensagem aí no chat. Manda um salve aí quem é do Rio. O Rio de Janeiro domina, né, concurso militar, cara. Eu sou de São Paulo, mas a galera Sério? eu sou Achei de que você São era do Paulo. Rio. Não, cara, não. Sou de São Paulo. Show! E, bom, só para me apresentar também, eu passei em alguns vestibulares, não em tantos. Eu passei em 5 Mas aqui vestibulares militares, vale por né? 50, né, também. Passei na SpaceX, na IFON, e aí em 3 vezes eu passei em primeiro lugar, que foi no ITA, no IME e na Escola Naval. Isso Excelente, cara. tudo foi em Puta que 2019, pariu. Caraca, tudo ainda... Show de tudo no bola. mesmo ano. Muito bom. Então, pois é. E por isso a gente vai trazer algumas coisas aqui relevantes para ajudar vocês nessa trajetória, porque a gente Sim. já passou por muito do que vocês passaram, já sabe muito das dores que vocês sentem. Eu já passei por isso, já cometi vários erros, eu não revisava no meu primeiro ano. Enfim, vários detalhes que a gente vai contando para vocês se ligarem, para ajudar o máximo de gente possível. Excelente. E é bom deixar claro que o que eu vou falar, o que a gente vai conversar aqui, abrange todos os vestibulares militares, porque são vestibulares que têm uma linha muito igual, sabe? Óbvio que o Sim. nível de exigência em cada prova é diferente, mas tudo que você tem que fazer, simulado, revisão, exercício, dar muito foco no exercício, tudo
toda essa trilha que você tem que percorrer é muito idêntica para é muito parecida para cada vestibular. Sim. Então, então Show. vamos lá. Primeiro, partindo do começo, tem o começo de tudo, Sim. como que eu decidi que eu queria ITA, como você decidiu que iria Epicar, era Epicar mesmo, era? No começo foi Epicar, é. Entendi. Como, É, como, ca- como que é esse processo de decisão? cara, Tipo, pode falar, desculpa, velho. não, pode dar a sua resposta aí. Beleza. Então, cara, começou assim do nada, na verdade, não do nada. Meu pai sempre gostou de aviação, né? E a gente sempre morou aqui em São Paulo, perto do Campo de Marte, que é um aeroporto, um pequeno aeroporto que tem aqui. E a gente sempre ia lá ver, até já contei essa história para uma galera também. A gente sempre ia ver avião lá, cara. A gente gostava de ver avião no final de semana, por nada. Meu pai não é piloto, ninguém é piloto, mas a gente admira e tal. É. E aí, cara, num domingo aéreo que teve, da Força Aérea, mas eu tinha uns 9 anos, 7 anos, não lembro exatamente, mas era bem pequeno, assim. Eu vi lá os caça da FAB, a Esquadrilha da Fumaça, aquela coisa toda. Eu falei, pô, quero fazer isso da minha vida. Só que na época, cara, não tinha informação nenhuma, né? Isso daí faz o quê? Faz no mínimo, uns 16, 17 anos atrás, né? Então, não tinha internet direito, nada, né? Uhum. Assim, acessível e tal. Então, não sabia. Aí, por um acaso, conversando com um amigo meu, eu queria fazer essa parada. O meu irmão tinha achado um folheto de um cursinho pré-militar, presencial. Falou, mas você sempre fala isso aqui, deu. Aí eu fui conversando, esse negócio me deu um start, fui conversando com os amigos. Um irmão de amigo meu Uhum. estudava pro colégio naval. E aí ele me deu as orientações, falou, você tem que prestar EPICAR. Só que isso faltava, tipo, 4 meses para a prova. A inscrição estava aberta, Sim. isso em 2009. Aí eu fiz a inscrição, fui lá fazer a prova, tomei um pau absurdo, né? Não sabia nada, não sabia nem o ângulo de 90 graus, para falar a verdade. Não sabia o símbolo, não sabia. Caraca. Escola, não sabia nada. E aí eu fui muito mal. Aí eu fui fazer cursinho junto com esse rapaz aí, que inclusive ele é formado pela EFON hoje. Ele acabou não passando no colégio naval, passou na EFON. Uhum. E aí ele não passou na escola também. Mesma história que a minha, só que acabou que ele foi para EFON. Uhum. E aí eu fiquei lá estudando, cara. E aí eu fui até passar, né, no mesmo cursinho que eu estudei em São Paulo. E fiquei lá um bom tempo. No meio do caminho eu fui para a SpaceX também, né? Eu acabei passando em 2013, fui para lá Caraca. em 2014, só que eu saí de Cheio lá das porque eu queria. experiências. Aí eu acabei. Inclusive a gente passou na mesma classificação, 173. Só que o meu foi. Caraca, eu vi isso. Foi a Nossa. mesma. Na hora que você falou, eu falei, caraca, meu número era 5173, né? Como assim? 5173. E aí, cara, Aí foi basicamente assim que eu comecei a estudar, cara, para passar nesse concurso e foi isso, Show né? de Foi uma bola. motivação de ver mesmo. E você, como é Uhum. que foi lá? Cara, eu vou contar um pouquinho. Isso é interessante pra galera, porque, tipo assim, eu conheci o ITA por um cursinho preparatório. Eu fiz a prova do cursinho para entrar no cursinho, tinha uma prova. E Sim, aí eu fiz, o cursinho tinha acabado de abrir, era o sim, primeiro ano. Aí eu entrei no cursinho e fui conhecendo mais sobre o ITA. E ali foi crescendo a minha vontade de querer o ITA. Eu não entrei no cursinho querendo. sim, sim. Aí foi crescendo meu desejo, fui conhecendo mais. E logo no início eu ficava, tipo assim, muita gente fica tipo, será que eu consigo passar? Você acha que eu consigo passar? Muita Sim, gente tem essa dúvida, né? Tipo, no início, pô, é o começo de tudo, você não tem ideia do que você vai fazer. com certeza. E eu também tava nessa, então não acho que isso é anormal. Muito pelo contrário, é bem comum as pessoas pensarem isso Com no início. certeza. E eu pensei, a primeira coisa que eu pensei depois de decidir de verdade que eu queria o ITA foi que se eu precisasse de 6, 7 anos para fazer a prova, eu ia tentar. Porque eu tinha feito os cálculos e eu tinha 6 ou 7 anos de prova para tentar até atingir o limite de idade, né? Sim, Então, cara, meu objetivo era aquele a partir daquele momento. Então, eu tinha botado na minha cabeça que se eu precisasse usar 6, 7 anos, eu ia usar até conseguir passar. sim. Eu vou ligar os comentários aqui rapidinho, que eu tinha desligado só Beleza. pra Não, você e se só apresentar. um comentário, cara, do que você falou. Isso é uma das coisas que o pessoal mais tem medo, assim, mais fica pensando. É, cara, a carreira militar ou qualquer coisa que você está fazendo na sua vida é um projeto. Ela demanda tempo, nem sempre é na primeira, na segunda, na terceira. Isso você tem que ter consciência, cara. Né? Quantos anos você Perfeito. estudou pro ITA, ô Bruno? 2 anos. 2 anos, cara. Entendeu? Estudou 2 anos. Muito. Então não é muito. Estudei muito durante 2 anos. Tem gente Sim, que estuda a média é 2 a 3 anos para passar no ITA, mas sim. tem gente que faz 5, 6 anos, é bastante Exato, coisa. cara. É muito. Então, assim, na verdade, é um projeto que você tem que adotar para tua vida. É o que eu falo Show, para todos os meus alunos. É um projeto, cara. Se vai dar de primeira, se não vai, não claro. sei. Mas você tem que tentar e começar, né? Exatamente. E eu falo muito que
você, putz, eu não consegui esse ano, eu vou para outra faculdade ali, que era minha segunda, terceira opção. E, cara, um ano a mais da sua vida vai mudar completamente o caminho que você vai seguir. Uma faculdade ou outra muda todas as oportunidades, as pessoas que você conhece, o aprendizado que você tem, muda tudo. Com Então, se certeza. realmente o seu objetivo muito grande, você tem que tentar mais tempo. Você vale a pena se você é seu objetivo, porque o caminho que sua vida vai tomar é totalmente diferente, dependendo da sua escolha. Com certeza, cara. E o ano vai passar de qualquer jeito, né? Então Exatamente. você não pode ter pressa. O ano vai passar, cara. Aí você vai, tô com pressa, eu vou para outro lugar. Não, pô, era mais um ano. E quando você vê, nossa, passou um ano, nem vi. Um salve pro Ítalo Arcanjo que tá aí. O Ítalo é tipo você, cara. Passou, é tipo um ET, passa em tudo quanto é lugar. Só que ele fez IME, ele foi pro IME. O Salve, Ítalo, Ítalo. salve, Ítalo. Tamo junto, meu querido. Massa. E beleza. E aí, depois desse processo de decisão, tem aquela parte, putz, e agora, por onde eu começo? Isso aí é muito É, comum. Tipo, é porque tem dois caminhos bem conhecidos, né? Fazer um cursinho ou começar pelos livros. O sim. que você acha disso? Eu tenho a minha opinião, assim, mas eu posso falar pra vocês, mas fala aí, o que você acha? Beleza. Olha, cara, na verdade, essa semana mandaram uma pergunta assim, curso ou livro? E eu disse que isso não é mais ou menos uma opção, e sim um complemento, né? O que eu vejo, né? Eu fui para um cursinho no começo. Eu até falo o nome do cursinho, que é o Telespires, cursinho que me ensinou muita coisa. Independente de qualquer coisa que aconteceu lá com a galera, tamo junto aí. Os caras ficaram tristes que eu fui trabalhar na internet, mas tamo junto. Inclusive, um abraço pro mestre Tissu, que é o meu mestre na matemática aí. Cara, assim, eu fui para esse cursinho e lá eu descobri que, que o que ocorre? Muitos caras que já estavam lá há um ano, 2 anos, eles estudavam por livros. E aí eu Uhum, percebi que os caras faziam um complemento dos dois. Então, para mim, eu adotei esse método. Porque eu vi que só a apostila do curso, ela era algo, por exemplo, do curso que eu fazia, ela era algo que embasava, né? Ela era um exercício de aplicação. E no livro era perfeito. realmente o que eu ia encarar na prova. Então, assim, Perfeito. como começar? A primeira coisa que eu falo para começar é ler o edital. Isso eu comecei assim no susto, porque eu cheguei no Boa. cursinho e os caras, lê o edital, mano. Você só pergunta coisa idiota pra gente. E aí aqueles moleque veterano de cursinho, né? O cara tá putaço e tal, né? Uhum, E aí eu falava, não, beleza, eu fui ler o edital. Então a primeira coisa, dá uma lida no edital, cara. Pô, você quer fazer o ITA, você quer fazer a AFA, IPCAR, o Colégio Naval, porra, a show. ESA. Lê o edital, vê as regras do jogo, você vai ver que tem os Uhum, livros na bibliografia. Então, eu começaria assim, foi como eu comecei, aos trancos e barrancos, mas hoje em dia temos pessoas aqui que falam para vocês, muito mais fácil, né? E aí o que acontece? Lê o edital, cara, dá uma lida no edital, vê as matérias, livros e cursinhos se complementam. Existem pessoas que optam só por livros ou só por cursinho. uhum, Aí depende de você, eu sempre defendi um método livre de estudo, então uhum. você escolhe o que você vai fazer, mas eu, sinceramente, se você tem condições de fazer um curso, hoje com os cursos online, não só o Teorema, tem muito curso online bom, acessível, pô, faça um curso e também não esqueça do velho e bom livro, entendeu? Eu acho que dá pra fazer os dois aí. Top. Perfeito. Minha opinião vai muito nessa linha de que, tipo assim, se tiver condições, faz o cursinho. O cursinho ajuda muito, ter aula do Ajuda, professor, cara. poder explicar. Então, isso é muito bom. E não abandono os livros. Eu fiz 2 anos de cursinho, mas em nenhum momento eu deixei os livros para trás. Pelo contrário, eu usava o livro muito para suporte. Quando o professor explicava alguma coisa e eu não entendia direito, eu consultava o livro. Precisava estudar alguma Exato. matéria de novo, eu consultava o livro. Então, tem bastante coisa útil no livro, tem exercício. Então, galera, não ignore os livros se você estiver fazendo cursinho. E para quem não tem condições de fazer um cursinho, vai nos livros mesmo, porque tem muito Sim. conteúdo lá que você pode aprender, dá para avançar bastante. E hoje em dia tem muito conteúdo bom gratuito por aí, né? Se Pô, na minha cara, época eu vários. tivesse, se na minha época eu conhecesse uns Instagrams desses que postassem tanto conteúdo bom, eu com certeza até pagaria para ter, Sim. porque, pô, ajuda demais. Com certeza, quem não tem condições de pagar um cursinho, só o conteúdo gratuito já dá uma bela ajuda, né? Com certeza, cara. É o que eu falo. A gente não faz tanto tempo. Eu comecei a estudar em 2010 e tal. Mas essas coisas de Instagram, de militarismo, eu tomei um susto quando eu vi, cara. Porque falava de concurso. Porque eu fiz um canal basicamente pra... Desculpa interromper de novo. Aqui entrou um cara muito foda na live que é o Gilberto. Inclusive é amigo do Ítalo também. Gilberto Loucão. Aí, ó. Um salve. E aí, Ele é infante da Fábula. Mas mas então, cara, quando eu fiz o canal no YouTube, cara, eu fiz o canal porque a galera lá no curso que eu trabalhava, o pessoal ficava todo dia me perguntando sempre as mesmas coisas, porque era muita gente, e uhum, aí, porra, é complicado. Aí eu falei, cara, não tinha tempo ali,
E aí eu falei, bicho, eu vou montar um canal, vou colocar meus vídeos lá. O cara perguntou como é que faz, qual livro é bom, eu vou dar o link para ele ver, né? E aí eu fiz o canal assim, cara, em 2019, e quando eu fui entrar na internet para essas coisas, eu falei, caraca, tem um monte de gente, né? Falando sobre isso daí. E realmente, cara, na nossa época não tinha, era complicado, velho. Não era fácil, não. Pois é. Na minha época talvez até tinha, mas eu nem tava ligado nisso. Então, Também tem essa, eu também não olhava muito. quem aí tá ligado na gente já tá um passo à frente, né? Oh, Já pega conteúdo legal aí, te responde um monte de pergunta. E você tocou no ponto dos livros aí, né? Tipo assim, quem tá começando sempre quer dica de livro, né? Porque você sair procurando livro por aí não dá muito certo. sim, E aí eu vi que você recomendou. Tipo assim, eu sempre recomendo muito a coleção Fundamentos de Matemática Elementar do Gelson para Matemática, porque sem é bem dúvida. completo, tem bastante exercício bem básico, tem exercício mais avançado. E eu vi que você recomendou também uma mais básica para quem quer uns vestibulares um pouco menos avançados. Qual que era mesmo? Era do Gelson também, né? Eu não lembro o nome É do dela. Gelson Helles também, cara. É um livro chamado Ciências e Aplicações. Show. É um livro que ele é um mini fundamentos, digamos assim. Ele é um fundamentos condensado com uma teoria para leigos, digamos. É um Legal. negócio, é um excelente livro. Inclusive tem exercícios dos capítulos do fundamentos, aqueles de capítulo, né? Em cada capítulo Uhum. tem os exercícios que no Ciências e Aplicações também tem. Legal. Mas, Entendi. inclusive, e assim, é um livro que eu recomendo muito mais para a galera que tem dificuldade ou a galera que Uhum. quer ESA, EAR, Sim. né? Aí é um livro ideal, entendeu? Show de bola. Então tá aí, galera, já duas coleções legais para matemática, desde o mais básicozinho até o Sim. mais básico normal. E tem É, alguns livros mais avançados, quem quer ir tem a coleção do Marcelo Rufino, que já Marcelo pega um pouco mais Rufino. pesado. É o Então tem Aref, uns né? Que o livros pessoal bons. chama, né? O Aref também. Eu acho que o do Rufino é um pouco mais difícil, mas o Aref também é muito bom. Uhum. Acho que é meio intermediário ali. É, né? E para física, eu acho que é quase consenso, tópicos de física, física clássica. Com certeza, cara. Eu falo, o pessoal visou muito por causa do Ramalho, que eu não gosto do Ramalho. Ah, Né, tá. mas é que Uhum, eu acho, não sei, é opinião minha, é o que eu falo, né? Cada um tem um gosto, né? Eu me adaptei com tópicos, você também. O Física uhum. Clássica, por exemplo, eu gostava de fazer alguns exercícios dele. Boa. Nunca peguei a teoria para ler do Física Clássica, tanto é que eu nunca comprei o Física Clássica, eu pegava emprestado. Tópicos não, Uhum. tópicos eu comprei tudo certinho. Mas, E aí foi basicamente isso, cara, de física. E eu, assim, eu gostava de fazer um aprofundamento assim, eu tinha os livros do Renato Brito, o verde e o nossa. vermelho. Só que assim, eu, como estudava para AFA, eu tinha dificuldade nesse livro. Então, assim, eu não ficava me aprofundando muito. Uhum. Mas eu fazia alguns exercícios, são excelentes. Inclusive, pô, Renato Brito aí, obrigado por tudo, cara. Você ajudou muito minha vida aí com a Bestseller. Provavelmente você já foi ajudado pela Bestseller também. Esses Já dias eu comprou. marquei ele. É, sim, exatamente. Nossa, cara. Na biblioteca lá tinha um monte de livro dele. Pô, cara, meu, Era massa. é massa demais, cara. E aí eu usava de física eles e o Física para Concurso Militar, que era um compilado que é do Ricardo São Simples, a gente fez uma live um dia, que é o Massa. livro de. Você já deve ter visto, né? Que é Física para Concursos Militares. É um livro que tem as provas do Acho ITA, que do não. IME, da AFA, da EFON e da Escola Naval, de 2006 a 2010. E muito bom o livro, muito Resolvido, bom. né? Então, algumas estão resolvidas, outras só Entendi. com gabarito, mas a grande Ah, vantagem desse livro perfeito. é que tá dividido por assunto, né, cara? Então, Ah, você tá nossa. estudando determinada coisa, você tá ligado, né, cara? Maravilha, É uma maravilha. Não, maravilha. exatamente. É Sim, satisfatório. os livros do Renato Brito eu também cheguei a fazer e realmente é um nível um pouquinho mais difícil, né? Tipo Pô, assim, eu acho que é mais pra ITM, pra AFA eu acho eu já já é acho. meio tenso. Que chegou uma época, cara, que eu já tinha feito tanta coisa, que eu falei, meu, eu preciso dar um jeito aqui, Uhum. cara, sei lá, dar uma cercada na zebra. E eu comecei a aloprar, cara. Aí Tem que tomar cuidado com isso também, né? Tem gente pra que já parte caramba, cara. pros Não, peruanos, pros russos tá louco, lá. cara. Não, Litsky, essas coisas assim, é complicado. Exatamente. Aí é complicado. Sarajevo. Sarajevo, tá maluco, cara. Então, galera, esse livro do Renato Brito eu cheguei a fazer algumas questões, tinha coisa muito difícil, aprendi bastante com as resoluções dele. Então tá Sim, recomendado. Mas o tópico de física, ó, perfeito para ler a teoria perfeito, cara. ali. O Esse Física livro, Clássica também eu gostava bastante, eu li bastante teoria lá. bom. Química tem bastante, eu falo bastante do Feltri, tem gente que prefere Marta Reis, eu prefiro É, Feltri. Para ITA eu falo mais em Atkins, e aí, que você tem alguma recomendação então, também? cara, química era uma coisa que eu estudei muito pouco, porque o meu foco era AFA, né? E aí Uhum, eu falo de V, né? E aí, para cursos do nosso nível de ensino médio, eu falo sempre do Feltri. Luz Berco uhum, também eu já recomendei bastante, porque eu via muita gente falar bem, e a da Marta Reis, o da Marta Reis. tá. O Atkins eu tive contato quando eu fui para a SpaceX, que aí lá na SpaceX eu estudava química lá pelo Atkins, Aham. né?
E aí eu vi que era... Porque química eu sou horrível, cara. Eu sou horrível em química. Eu passei só na SpaceX porque na minha época, em 2013, a matéria de física, a mediana era junto com química, né? Aham. E aí eu Aí deu gabaritei junto. física, aí tipo, eu chutei tudo em química e ainda acertei duas lá. Deu Aliás, bom. uma eu fiz porque tinha a ver com gases, aí eu desenrolei e tal. Mas Show. assim, cara, basicamente os livros que eu recomendo, eu não posso falar tanto por experiência própria, é mais por Aham. ver, né? E você falando, você tem milhões de vezes mais propriedade Sim, cara. e confirma o que eu vi nesses anos que eu convivi com a galera aí. Show de bola. O Feltr eu usei bastante no ensino médio, é muito bom. E o Atkins, eu acho que é melhor para quem já quer ITM. Inclusive, Eu o acho que Feltr é bom para quem quer ITM também. Mas o Feltr pega uma coisa básica também, tem bastante exercício. Eu não cheguei a fazer muito exercício do Atkins, mas tem tudo sim, muito bem explicado lá. Só é um pouquinho mais difícil de entender. com certeza. E também tem que entender, né? Porque assim, às vezes os caras, o tópico de física, por exemplo, ele é bom pro ITA? Sim, porque para você chegar no nível do ITA, por exemplo, eu imagino, eu não prestei o ITA, mas para chegar no nível de ITA, você tem que passar por um nível 3 Claro. ali do tópicos, raciocinar um pouco mais ali. Perfeito. Então tem todo um caminho, né, cara, para chegar lá, né? Perfeito. Perfeito, perfeito. Exatamente. Tem gente que já quer, não vou entrar no cursinho porque eu ainda estou muito no início. Cara, o cursinho não começa do nível aprofundado. O cursinho Jamais, cara. da coisa básica também. Então, não tenho Claro. esse medo. Pois é, É, cara. show. E, e me diz aí, o que que você acha de quem pergunta se é melhor curso presencial ou online? Eu vi que ultimamente está tendo uma tendência dos cursos presenciais também construírem um modelo online, né? E Sim. tá cada vez as pessoas podem decidir qual opção quer, tá cada vez melhor isso, né? Olha, cara, eu até uma vez fiz um vídeo sobre isso. Quando eu comecei a estudar para as provas, eu fui direto para um curso presencial, mas na época, na verdade, não existia curso online. Uhum. A primeira vez que eu fui ver um curso online foi o curso de elétrica do Renato Brito, foi lá em 2013, acho que eu conversei com ele no Facebook ainda, né? E eu assisti lá o curso dele, me ajudou muito e tal. E assim, cara, eu não sabia, não tinha, né? Então, agora, hoje em dia, o negócio, qual é melhor, presencial ou online? É uma coisa que eu vejo que nunca vai acabar, nem o presencial, nem o online. Os dois cursos sempre vão perdurar porque tem pessoas que preferem online, tem pessoas que preferem o presencial. O que eu digo de características é a seguinte: eu creio que o cara que tenha uma disciplina de estudos é muito mais vantajoso ele fazer o online. Isso, inclusive, eu penso com uma cabeça talvez antiga, porque hoje as pessoas estão muito mais habituadas à tela de celular, Sim. notebook. Então, pra gente é um pouquinho mais difícil entender as coisas online. Mas pra garotada aí, pô, eu tenho 26 anos, eu não sou tão velho, mas sei lá, pega um cara de 17 anos aí, 16, pra ele é muito mais fácil. Então, assim, hoje eu Uhum. vejo que pela geração, o estudo online é mais vantajoso, porque o cara tem uma liberdade maior e, Uhum. na verdade, ele pode, inclusive, adiantar matéria, coisa que no cursinho às vezes não acontece, né? Porque ele fica preso ao professor e tal. E lá no curso está tudo gravado, você dita o teu ritmo. Mas tem que tomar um certo cuidado, porque você vai estar na sua casa, Aham. então você Tem pode que ter ter. várias distrações. Então assim, se você não tem jeito nenhum de fazer um curso online, porra, o presencial provavelmente vai te botar na linha. Só que, cara, mesmo assim, tem cara que não entra na linha no presencial. Então tudo depende Claro. do teu foco, do teu objetivo. Mas Perfeito. hoje em dia, sinceramente, eu escolheria estudar online. Eu acho Show de bola. que. E eu vejo muita gente até abandonando os presenciais para vir para online, muita gente mesmo. Entendeu? Tá Mas, muito assim, tá bem assim. sim, legal. Eu recebo muita gente perguntando a opinião dos cursos online. Eu tento falar um pouquinho do que sei, mas eu não fiz nenhum. Mas É, realmente. ah, e tem bastante gente perguntando da SpaceX aí, galera, relaxa, a gente vai falar um pouquinho também do SpaceX, para deixar. Primeiro eu falar algo mais generalizado. sim. Mas sobre o online, cara, um ponto muito bom, tipo assim, no ITA, lá dentro agora, na graduação mesmo, eu Sim. tô tendo aula online, à distância, a gente não tá presencial. E uma vantagem muito boa que eu tô tendo é poder voltar alguns minutos na aula para entender o que o professor falou. Isso, Cara, cara, isso é é muito uma das bom. maiores vantagens, porque durante a aula, se o professor passar ali, você não entendeu, não escutou ou passou direto ali, cara, para voltar, ou você levanta a mão e pergunta, aí tem 120 pessoas na sala, aí ferrou, tipo. Eu Então, falo, cara. Na minha visão, essa que você falou é muito bom, porque, cara, tá gravado.
né? Você pega e volta, quantas vezes você quiser. E aí você vê eu Isso tava é muito bom. vendo, é muito, e tem até um negócio assim, vou ver na velocidade 1,5, na velocidade, quero mais rápido, quero mais devagar. Então, assim, Cara, é uma maravilha, cara, uma maravilha. exatamente. Eu tenho professor que eu assisto com 3 vezes lá, porque o cara é É muito difícil lento. entender, então. Aí tem que, né, é complicado, é complicado. Então, tem suas vantagens aí. Presencial, obviamente, também tem suas vantagens. Mas Sim, vai de cada um, da disciplina. Enfim, tem vários pontos aí a se analisar. E, bom, partindo para o próximo ponto, muita gente pergunta sobre método de estudo. Pô, como que eu pego para estudar? Como que eu começo a estudar? E eu acho que isso vai muito da fonte de conhecimento que você tem. Se você só tem um livro ali como apoio para você, você tem que ficar com o método de estudo focado no livro. Ou seja, você tem que ler a teoria ali, partir para os exercícios mais básicos, ir para os mais intermediários, depois ir para os mais uhum, avançados. O que você não entender, você volta na teoria para ler, até conseguir fazer uma boa lista de exercícios, se dar bem com as questões, acertar um bom sim, percentual. Aí depois de um tempo você tem que voltar para revisar. Enquanto você está estudando, é importante você marcar algumas coisas mais importantes, ou anotar, ou grifar, ou circular, ou botar um sim, post-it. Aí vai de você, qualquer estratégia que você tomar para deixar os pontos mais importantes, você deixar eles mais relevantes, evidenciá-los, porque na hora que você for revisar também, isso vai te ajudar a voltar nos pontos mais importantes. Então, isso vai da fonte de conteúdo que você tem. E sim. uma ótima forma algo que eu sempre tive durante as aulas, que agora já é pelo método de cursinho presencial, era sempre prestar muita atenção no que o professor falava. Eu evitava anotar durante a aula, porque eu anotava as coisas mais importantes. Eu filtrava o que o professor falava, putz, se ele falasse que aquilo era importante, eu anotava, botava uma exclamação no meu caderno. Eu não anotava uma fórmula fácil, tipo, a fórmula da lei de Ohm lá, I igual a V sobre R. Pô, eu tinha certeza que ia lembrar dessa fórmula no final do ano, porque eu ia fazer Sim, vários exercícios. Não tem por que eu ficar perdendo tempo anotando no caderno, perder espaço, adicionar mais coisas no meu caderno, encher meu caderno cheio de coisa que não vai me ajudar muito. Então eu exato. filtrava bastante coisa, até porque durante a aula, se eu ficar anotando, eu não vou estar aproveitando a aula. O Sim, professor, ele estudou para saber me ensinar, sabe, durante a aula. sim, Se eu ficar anotando, é melhor eu ler no livro, porque o livro foi feito para eu ler, né? sim. Então, eu acho mais produtivo ficar prestando atenção na aula para poder absorver mais, e isso foi um dos pilares para minha preparação. Sim. E o que você acha aí de métodos de estudos? Cara, eu acho, assim, um negócio de método de estudo é um negócio bem polêmico aí, até o pessoal tá me zoando aí, negócio do Pomodoro, eu tô vendo aí. Não sei se você já ouviu falar desse método de estudo, né? Já cesou Então, esse método? Você gosta? não, eu odeio isso daí, eu acho que essas coisas não funcionam, cara. Aí, ó, meu, não sou eu que falo. Mano, somando a prova. Não, ó, isso aí é brincadeira. Depois você segue o Ítalo Arcanjo aí, que os caras estão brincando. O cara passou e tudo também aí, porra, que nem você, assim, tal, e, cara, todo mundo fala a mesma coisa. A gente não usou cronograma, não usou quase nada. E a gente foi lá. E aí, uma coisa interessante que você falou, né? Partindo primeiro pra coisa racional, porque tem esses métodos, pra mim, é piada. Vamos falar um negócio mais sério aqui que você tava começando a falar. Depois eu falo disso aí, cara. Beleza. É foda. Mas aí o que acontece, cara? Eu também era assim. Eu tinha sempre um caderno ali em mãos quando o professor falava. E isso é uma coisa, inclusive o Tsunediro que eu falei aí, que é um cara que eu adoro aí, o professor. Ele sempre falou pra galera assim, ele fala, porque o César sempre olhou muito, sempre prestou muita atenção, ele pode estar aqui 3 anos no cursinho que ele tá prestando atenção, não sei o quê. Mas, Porque, cara, foi o que você falou, o professor, ele estudou pra te passar a parada, então é muito mais fácil você entender o que o professor tá falando do que o livro tá falando, né? Não é, cara? Então, assim, eu ficava assim, ó, ficava olhando assim pro professor, eu não dormia. Só na aula de português, que era complicado, mas foi no último tempo, assim, no meu último ano que o professor até o Fernandão, ele me ferrou várias vezes por causa disso. Mas essa é outra história pra outra hora, né? Mas eu ficava muito vidrado, assim, cara, muito vidrado na aula e, porra, o professor falava alguma coisa. E mesmo nos momentos que, pô, sei lá, já sei função exponencial, já vi no passado. Vou fazer um exercício aqui, mas eu buscava fazer o quê? De função exponencial. Então eu tava fazendo um uhum. exercício aqui, ó, e ficava ouvindo o que o professor tava falando. Aí eu ficava sempre assim, ó, né, olho no livro, olho aqui. E aí o professor falou um negócio que, pô, olha aqui, ó. Porque, irmão, se você sabe tudo, não precisa prestar atenção na aula, não tem por que você tá na aula, Sim, né? Então, assim, eu sentava na primeira carteira, sempre sentei, quem estudou comigo sabe disso. mas Sentei lá e ficava assim, olhando aquele negócio fixo, né? Então,
com você 100% concordo disso. Irado. Não tem segredo o estudo, né, pessoal? É uma coisa de ler teoria, ter uma fonte teórica. Às vezes nem tanto você vai ler tanta teoria, porque se você viu uma aula bem vista, como é o caso que o Bruno falou que faz, tal, de você olhar aquilo ali, você tem uma fonte teórica, você tem base para ir para o exercício, né? No meu caso, eu via a aula, ia direto para o exercício, tinha algum problema, consultava a teoria, né? E aí, para finalizar, o pessoal quer ouvir isso de mim, eu vou falar aqui, com certeza tem um monte de gente aí do teu Instagram também que nunca ouviu falar de mim na vida, mas, cara, eu odeio essas paradas de cronograma, eu odeio, não sei se você usou, cara, desculpa, não é porque, então, sabe, cronograma, bicho. Não, vou montar um cronograma no Excel para estudar aqui, organizar os meus estudos. Porra, caralho, cara. Assim, eu acho que a cabeça da gente é muito mais inteligente que uma bosta de uma planilha. E a gente tem consciência de saber o que a gente necessita estudar naquele dia. Né? Eu acho que, porra, eu tô ferrado aqui em função do segundo grau. Cara, eu vou estudar isso. Aí você estuda, beleza, na sequência. Existe uma sequência dos livros, né? Existe tudo uma lógica que é simples de seguir, né? Então, eu não gosto de métodos de estudo métodos assim, isso que a gente faz é um método de estudo, mas a gente não, o Bruno não colocou método Bruno de estudo. Ele tem lá o método Ninja, mas o método Ninja é diferente, cara. É outra parada, é outra coisa, né? E os caras, e o meu me chamaram carinhosamente, desculpa o palavrão, de método caralístico. Os caras chamam essa porra, eu não sei porquê, é porque eu falei num vídeo isso uma vez. E os caras ficam chamando, mas é assim, o que eu defendo, né, Bruno? Só para fechar assim, eu defendo um estudo livre. Né, que você possa estudar aquilo que você tem vontade. Aí muita gente me pergunta, mas assim vai atrasar a matéria. Então, mas aí você tem que ter bom senso e confiar na sua cabeça, porque a sua cabeça uma hora vai pedir água. Você não vai ficar um mês estudando matemática. Né? Uma hora você vai querer estudar um portuguesinho ali, entendeu? Um inglês ali, né? Então, para mim é isso. Eu acho que o cronograma, ele acaba limitando o cara, porque, sabe, ele tá no empolgadão estudando lá, tô estudando aqui. Não deu horário, eu tenho que ir pra física. Aí, tipo, o cérebro dele... Eu fico imaginando o cérebro, assim, puta, velho, agora que eu tava me divertindo, você parou, sabe? E aí quebra todo o ritmo, cara. Então, é basicamente isso que eu fiz. Show de bola. Realmente tem esses pontos negativos aí. Tô rindo muito aqui com a galera falando que você usou ramalho com pomodoro pra passar na época. Cara, esses caras são foda, bicho. Eu falo pra você, é complicado. Mas tá bom. Realmente... Mas esse negócio de método realmente é um nome que ficou meio mal, né? Pegou uma fama meio ruim, tipo, faço o método sei lá o quê e passo no vestibular em 2 meses. Né? Eu chamo isso de polishop do concurso, né? O cara fica aquelas soluções, né? Tipo, astronômicas, né? Não, compre isso daqui que você vai lavar a parede, vai derreter a sujeira da parede, sabe aquelas coisas? Tipo, é a mesma coisa, método Pomodoro. Pomodoro pra mim é molho, pra começar, entendeu? É marca de extrato de tomate, velho. Pra mim, eu não conheço nenhum cara, assim, que, porra, o maluco passou em concurso, que seja um, cara, que usou o método Pomodoro. O máximo ele adaptou o método, porque realmente o método é ridículo como ele se apresenta, porque o cara estuda 5 minutos e para 10, estuda 5 para 10. Porra, antibiótico isso aí. Não faz sentido, entendeu? Eu não gosto. Legal. Eu nunca usei isso. Sobre cronograma, eu também tinha essa de estudar o que estava tendo no cursinho. Então, quem está no cursinho, isso é muito bom, porque você pode acompanhar os professores que estão dando aula. Eu falo sempre que eu tinha um grupo no WhatsApp comigo mesmo, que eu mandava umas questões que eu não conseguia fazer, mandava os conteúdos que eu tinha que estudar. Eu mandava várias coisas que eu ainda estava desfalcado, sabe? Eu ainda não sabia muito bem. E quando eu ia estudar, eu dava uma olhada nisso para ir tentando eliminar essas coisas desse grupo, para ir aprendendo o que eu ainda não sabia. Sim. Então, fechou. O método realmente o nome ficou com uma falsa fama aí, mas tem que tomar cuidado porque é mais no sentido de você fazer o que é certo na hora de estudar. Se você ficar ali estudando matemática por muito tempo, mesmo que você... É porque no meu primeiro ano de preparação eu cometi um erro muito grande, que foi estudar muita matemática. Eu dei um foco muito grande para matemática. E isso é errado, né? Então são uns bizus que você tem que seguir, não necessariamente um método de passar em 2 meses, mas é algo de tipo, você tem que revisar. Eu cometi o erro também que eu não revisava. Então, são algumas coisas que tem que ter na sua preparação, que você tem que ir se adaptando para não deixar... Com certeza. Não, cara, o que eu falo é assim, né, o método você vai aplicar, né? Só que é o seu método, é algo que você vai adaptando. Perfeito.
Perfeito. Né, uma coisa você ouve o Bruno falar, você ouviu falar, você fala, pô, legal, ele falou alguma coisa assim, tal, tal, tal. Eu Uhum, vou filtrar isso daqui, vou criar algo que me perfeito. faz bem. E é verdade, claro, você não vai ficar fazendo matemática o ano inteiro. Você vê que, né, Bruno, você falou aí, não tem como, cara, você vai se ferrar, não tem jeito, É, né? Então você tem que ter uma organização, uma top. rotina, né? Isso é diferente. Agora, Uhum, ficar muito quadrado ou procurar métodos aham. milagrosos não existe, né? Show. Método é mais no sentido que de tipo, eu falei que eu prestava muita atenção na aula, enquanto tem gente que Sim, anota tudo. Aí são dois métodos diferentes de isso, você prestar atenção na aula. exatamente, Então é isso que exatamente. você tem que ir alinhando na sua trajetória, ver como você funciona Isso, melhor, se autoconhecer. Então são excelente. essas coisas aí. Isso aí. Show de bola. Tá, vou passar para um pilar da preparação. Você acha que é o quê? Eu vou falar, hein? Pô, Simulado. cara, com Porra. certeza. Simulado é muito importante, porque, cara, nada adianta você treinar, treinar, treinar e não ir pro jogo, né? Então, o Exatamente. jogo é o simulado, cara. Você tem que fazer Imagina, simulado. seu primeiro simulado é a prova de verdade. Não, não dá, né? Conhecer Cara, a prova não faz sentido algum. não faz sentido nenhum, cara. É assim, é impossível você fazer uma preparação sem fazer simulado, né? É impossível. Para mim, o pilar é o simulado e os exercícios, né? Show. Mas o simulado é um compilado de exercícios, claro, Uhum, e feito num cronômetro, num formato igual à prova, cara. Então, cara, é você, na verdade, antecipar o dia do teu concurso. Inclusive, eu recomendo perfeito. até mais, né? Fazer simulados reais, digamos assim, que pô, meu foco é, sei lá, a AFA. Pô, vai prestar SpaceX, vai prestar antes, Perfeito. qualquer prova que tiver antes, pô, faz, porque isso é um simulado também, né, cara? E você sente Exatamente. a pressão, sente tudo, né, cara? Então eu concordo com Perfeito. você. Tipo, óbvio que no dia da prova vai existir aquela pressão Com e isso vai certeza. influenciar no seu resultado, em como você passa seu conhecimento para a prova. Então é algo relevante de você trabalhar e uma das melhores formas de você trabalhar isso é justamente fazendo simulados e fazendo os tais simulados reais, né? Se participar Sim, de vestibulares, porque o clima vai ser o mesmo, você vai estar lá naquele local de prova com o professor, enfim, vai ser tudo igual. sim. Então isso vai te deixando psicologicamente mais preparado. Com Legal. certeza, cara. Simulado é excelente, cara. Simulado é imprescindível. E você acha que já vale a pena fazer simulado logo no início da preparação ou fazer quando já tiver num nível médio? O que você acha? Não, eu acho que vale a pena desde o início, cara. Eu acho que. Boa. Primeiro que assim, por exemplo, a maioria dos cursos, o Teorema também faz isso, assim, a gente, no começo, nos primeiros 3 simulados, a gente faz um por mês, formalmente, eu digo para os alunos, façam mais. Imprimam listas, imprimam coisas e montem simulados. Tentem fazer pelo menos 2 por mês, 3 por mês, assim, né? Massa. Mas geralmente os cursos, e qualquer simulado que você for pegando, se for de cursinho principalmente, ele vai levar num nível ali falando, bom, o cara aprendeu mais ou menos até aqui, faz uma estimativa, né? Não cobra Uhum. todos os assuntos desde o início. Então, nos primeiros, se você puder fazer isso, é melhor. Mas mesmo que não possa, pega lá um simulado de qualquer jeito. Pega uma Show. prova de qualquer lugar que você queira, Uhum. cronometre o tempo e faça, porque não é só a questão de você acertar exercícios, é a questão de você treinar a pressão, porque na prova também vai ter Perfeito, exercício que você não perfeito. vai saber fazer, né, cara? Uhum. Então já treina isso. Então, desde o começo Legal. eu recomendo, desde o começo. Show de bola. Eu vou só desativar os comentários rapidinho, galera. O Estão dando muita pessoal. coisa engraçada aí. Depois eu ativo para vocês mandar as perguntas, a gente responder. Isso. Pronto. E tipo assim, eu, exatamente, no início da minha preparação, eu já fui de cara nos simulados, porque eu já estava no cursinho, comecei minha preparação no Sim. cursinho, e eu só tomei porrada de simulados. Era nota Normal. baixa, eu não conseguia fazer. Galera, não fica com essa de, meu Deus, tô só encarando simulado difícil, o que que eu faço? Minha vida tá dando ruim, eu não tô evoluindo. Cara, os simulados podem estar falando pra você que você não tá evoluindo, porque o simulado tá igual. Mas é porque o nível do simulado tá perto do nível da prova, às vezes tá além do nível da prova, e Sim, você cara. tá no estágio intermediário, inicial ainda da preparação. Sim. Então, é bom que você também pode tirar proveito dessas questões difíceis na hora do simulado, porque você pode treinar várias coisas. Nesses simulados difíceis que eu fazia no início, eu aprendi muita coisa no sentido de tentar chutar a questão da melhor forma possível, porque, pô, tem a prova inteira com questão difícil e eu não consigo, eu tenho tempo de sobra e não Sim. consigo fazer as questões. O que que eu faço? Aí eu tinha que arranjar algum jeito de tentar alguma solução pelo um caminho para chegar pelo menos na metade da resolução e eliminar as algumas alternativas.
ou tentar sim. eliminar as algumas alternativas, testando alguns casos, ou chutar de alguma forma mais eficiente. Então, até o simulado mais difícil dá para tirar um bom proveito, sabe? Para você treinar as questões difíceis. Também porque é evidente que no dia da prova vai ter as questões difíceis, como você disse. Com Então, dá para certeza. treinar muita coisa, simulado difícil. Não fica só lamentando aí que você só encara simulado difícil. Dá para tirar muito proveito disso. Dá, é porque o pessoal tem aquela. É o que eu falo, é muita pressa, entendeu? As pessoas às vezes querem, pô, num primeiro, segundo, terceiro simulado, pô, vou gabaritar o simulado. Não é assim, pessoal, né? Você não está fazendo o simulado para tirar nota, você está fazendo o simulado para simular, para Perfeito. você estudar. O simulado faz parte do estudo. Então, assim como você erra questões do dia a dia aí estudando, você vai errar no simulado também. E é o que você falou, cara. É assim, você treina também chute, você treina Tem tudo. é tudo, porque às vezes você não sabe aquela matéria. Até falei isso, estava dando aula agora há pouco. Falei, pessoal, às vezes você não acerta exatamente, você não sabe exatamente a questão, mas por algum motivo você consegue eliminar uma alternativa, você consegue ver que tal coisa é absurda, alguma coisa Perfeito. você faz que vai fazer você resolver a questão, mesmo não sabendo Uhum. 100% dela. E isso daí você só vai conseguir treinar no simulado, né, cara? Perfeito, perfeito. E é assim, é o simulado difícil, vão existir, isso é Com normal, os simulados certeza. costumam estar no nível da prova. Se tá fácil para você, já é pra você ter passado. Sim, exatamente. Não faz sentido, né, cara? É o que eu falo. Legal. E é como você vai lidar com isso mesmo que vai falar se você vai passar ou não. Se você deixar pra lá, pô, tá muito difícil, eu vou parar de fazer simulado, vou ficar um ano estudando sem fazer simulado. Não, cara, faz simulado. Simulado é um ponto muito importante da sua preparação. É óbvio, se Sem tiver a dúvida. opção de você fazer alguns mais simples pra tentar adaptar mais ao seu estudo, é legal. Mas às vezes Sim. não tem essa opção, então vai difícil mesmo. Ah, cara, eu falo, vai do jeito que dá, pessoal. Vai do jeito que dá. Só faz, Perfeito. porque quanto mais. Isso foi um erro também no meu primeiro ano de curso, porque no meu cursinho não tinha simulado muitos, assim, simulados. E Uhum. eu só fazia os que mandava. Então eu entrei no cursinho, acho que era em fevereiro, a prova foi em junho ou julho. Eu fiz, sei lá, 3 simulados, Sim, tipo, do cursinho. Então foi um erro enorme, cara. Depois eu fui perceber, falei, pô, preciso fazer mais prova, né? Aí eu perfeito. comecei a fazer. Uhum. E sem medo, cara, sem medo de errar, sem medo de nada. É melhor errar agora do que errar lá na hora, é aquela velha história, né? Mas, e vou passar um bizu aqui, que você já sabe, mas que muita gente ignora. Opa. Na hora de simular não, depois, na hora de corrigir o simulado. Primeiro, corrigir o simulado, né? Se você não Pô, faz isso ainda, não pelo amor adianta de Deus, nada. né? Você tem que ver o que está errando, o que você não sabe. E aí, nesse processo de você ver o que está errando, ver as questões que você acertou também, porque vai ter questão que você acertou chutando, e acertar chutando não garante nada. Se você acertou chutando, quer dizer que É ou erro. você chutou bem, ou você não É. sabia o que não sabia a matéria. Então, você pode não dar a mesma sorte no dia da prova. Então, aqui ele é um indicativo de que mesmo que você tenha acertado a questão, você não está tão preparado para o conteúdo. Então, é mais conteúdo que você tem que revisar, tem que tentar fazer mais exercícios. Então, lembre das questões que você acertou também, as questões de chute, porque esse detalhe é importante. Não deixa passar não, hein? Sem dúvida, cara. O que eu fazia, não sei se você faz isso também, eu fazia uma marquinha nas questões que eu tinha chutado, né? Então, eu falava, isso aqui eu Ó, chutei. Entendeu? Então, na hora da prova eu falei, pô, eu chutei, porque aí depois eu olhava ao simulado e falava, pô, essa aqui eu chutei, né? legal. Então, peraí, eu vou tentar fazer ela de novo, né? Pra lembrar depois, né, que eu tinha chutado ou não. Então, é Mas, importantíssimo, cara. Simulado é uma coisa muito boa, muito importante show de e bola. simulado mesmo, né? Cronometrando o tempo, tudo, né, pessoal? Não vai. Exato. Tem gente que fazia simulado, não fiz a redação. Falei, pô, mas na prova você não tem que fazer redação? Não, não fiz, só fiz português e matemática aqui, tá bom. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Você não simulou nada, né? Você fez uma lista de exercícios. Só Pois isso. é, não dá. Não dá, cara, É, não dá. principalmente agora que a maioria das pessoas estão estudando em casa, seja no cursinho online, seja no cursinho presencial, porque presencial também está muita distância ultimamente, né? É, Você tem que simular, você tem que chegar no quarto, trancar tudo, ficar ali e fazer. Não adianta você ficar com o celular do lado ali, na hora da prova não vai estar do seu não. lado do seu celular. Exatamente, cara. É Calculadora. simulado. É régua, um monte de coisa. Tem prova que não pode régua, o cara faz desenho com a régua. Não pode Aham, lápis, o cara faz com lápis. Não é assim, né? show de Então tem bola. que treinar. É, porque isso é bom para sua preparação. Quanto mais você está treinado pelas condições da prova, melhor você vai treinar para a prova, né? E é isso no final Sim, das contas claro. que você quer. Show de Sim, bola. sem dúvida. E, bom, outro ponto muito importante que eu recebo pergunta a rodo, você deve receber muito pergunta Imagino. também. Revisão. E aí, você tem alguma técnica de revisão aí pra falar pra galera? Você revisava como? Acho que não tem Ca- muito segredo.
Não, assim, a revisão é uma coisa importantíssima. Muita gente me pergunta. Inclusive, também fiz vídeo disso uma vez no canal, já faz um tempo. O que eu faço, o que eu gosto de fazer de revisão, assim, eu separo a revisão em dois momentos, assim, foi o que eu fiz e recomendo, é o que eu falo, não é método, assim, tipo, foi o meu método, né? Você tem que ver se isso vai te ajudar, tal, mas eu os fiz assim. Eu tinha uma revisão que eu chamei para minha cabeça, assim, de revisão diária, né? Que era, na verdade, todos os dias eu fazer questões de assuntos passados. Então, todo dia à noite, assim, quando eu tava cansadão, já estudei pra caramba, já fui pra aula, já fiz um monte de coisa, já trabalhei, já fiz de tudo. Chegava assim à noite, tipo, umas 9h30, 10 horas, eu falava, ó, vou pegar aqui uma listinha, sei lá, eu tava estudando, porra, tava estudando português, aí eu pegava uma listinha de matemática, por exemplo. Eu pegava uma aleatória, na época já tava a internet, também tinha um cursinho que dava as listas e tal. E aí eu fazia. E também eu falava com os meus amigos pra gente trocar dúvidas durante o dia. Porque dessa forma você vai fazendo questões que você nem estava ali esperando fazer, de matérias passadas, e eu revisava assim diariamente. Né? Basicamente era isso que eu fazia. E os simulados para mim serviam como revisão também, porque me dava um diagnóstico ali do que eu estava ferrado, aí eu voltava para ler uma teoria e fazer mais exercícios daquilo. Então, basicamente, isso é uma revisão que eu fazia todos os dias, basicamente, ou quase todo dia. Massa. E tinha a revisão que eu fazia, que era a final, né? Então eu pegava, Uhum. faltando 1 mês e meio, 2 meses para a prova, eu só fazia a prova anterior. Todos os dias eu ficava fazendo prova anterior. Uhum. Durante a semana eu fazia como lista de exercício e no final de semana eu fazia como simulado. Né? Então eu deixava as provas mais atuais para fazer de simulado no final de semana e as outras ia fazendo como lista. Sei lá, pegava a AFA desde 98 e ia fazendo como lista. Massa. Sei lá, na época era 2015, de 2009 a 15 eu fiz em 6 sábados lá o simulado. E aí, nessa de eu fazer as questões, aí eu, fui mal aqui em análise combinatória. Eu ia lá, voltava, lia a teoria de novo, algum ponto que eu precisava, e fazia mais exercícios daquilo. Então, basicamente, o que eu fiz de revisão foi isso, cara. Foi duas formas, assim, Show. basicamente. Então tá aí, galera, ó. Os meus são diferentes, eu usava outros Aham. métodos. E, tipo assim, mais uma vez, método não é aquela Sim, sim. forma vulgar de se chamar, mas. E só para deixar claro aqui, quando teve gente que não entendeu do método Ninja lá que você falou, é que, galera, eu fiz um e-book falando de 10 questões. Eu fiz 10, resolvi 10 questões de matemática e física pelo jeito comum e depois pelo método que eu chamei de método Ninja, só porque é um método mais Excelente. fácil de resolver. Então, isso aí ajuda pra caramba, né? Na hora da prova, Legal. você ter Olha aí, noção galera. de como Os, resolver ca- mais os rápido as cara, coisas. para ter acesso a esse método aí, tem que entrar no teu Insta aí? Eu deixei lá na minha bio do Instagram, é só entrar lá que já tá Excelente. disponível. E, tipo assim, eu pensei em fazer isso porque realmente é algo que me influencia muito, mas é porque, tipo assim, tem gente que tá muito, muito estagnada ali naquela de, putz, eu sei o conteúdo, mas na hora de resolver a Sim. questão demora 10 minutos. Eu até falei em uma live que eu acho massa essas questões que dá pra resolver só com teorema de Pitágoras, você resolve a questão e tal. Sim, sim, pô. Mas, tipo, na hora da prova é um pouco inviável você gastar 10 minutos para resolver uma questão objetiva. Então, óbvio que você tem que conhecer novos métodos. Então, eu aconselho vocês também a perguntar para os amigos aí como resolver algumas questões. Porque eu, por exemplo, eu morava com mais 12 pessoas no apartamento, Caramba. lá no Ceará, quando eu fui estudar lá. E a galera compartilhava muitos métodos que tinham para resolver as questões, sabe? Ah, eu Imagino. não tô conseguindo resolver essa questão aqui, me ajuda. Ah, eu resolvi, mas, pô, gastei uma página inteira. Você tem alguma sacada aqui? Então, compartilhar essa ideia entre os amigos, tipo, de fazer resoluções diferentes, tentar pegar alguma sacada com algum professor, com algum amigo, tentar pegar métodos diferentes se você ainda está muito nessa de tô fazendo devagar, tô fazendo Sim, muito longas as resoluções. Mas, voltando ao ponto, deixa eu chegar mais perto aqui. Na hora da revisão, eu tinha muito disso de ter o feedback do simulado, sabe? Simulados das exercícios. Então, galera, sim, já viu algo que eu usava, que a Anunciato usava, é algo comum. sim. Então, quem não está fazendo isso aí, pelo menos testa para ver se você consegue se dar bem com isso. Pode ser que não se dê, mas deu muito certo para mim. Você tentar adaptar seus estudos com relação ao feedback que o simulado te dá. Se você errou um monte de questão de geometria plana, quer dizer que você não está preparado para geometria plana, mesmo que você já tenha estudado. Então, obviamente, tem Sim. que voltar, revisar, fazer mais exercício.
Então é essa mesma lógica aí, muito bom. Não, eu acho que porque a revisão, o pessoal às vezes pensa que vai ter que estudar tudo de novo, né? E não é assim, usa o simulado, como você falou, as listas, como um diagnóstico, né? Tipo um exame, né? Fazer um exame para ver onde eu tô doente. Aí você faz lá o exame, você vê que você tá doente em tal parte. Então é muito mais fácil, porque, pô, imagina você estudar tudo de novo, cara. Impossível, né, cara? Você estudar tudo de novo, tudo, Pois impossível, é. impossível. Né? Não é a revisão, não é isso, pessoal, pelo amor de Deus. Show de bola. A galera perguntou aí como que eu respondi sem digitar. Caramba! Descubra aí, galera, descubra aí. Ô, o cara passou no ITA. Imagina o que ele fez. Com certeza ele projetou alguma coisa. E ainda é engenheiro de computação, cara. Pô, Massa, pessoal. Eu tenho que digitar, ele não, pô. show de bola. Vamos lá. Perfeito. Bom, já passando por vários pontos aqui, já foi Sim. uma hora de live, mas eu vi que teve muita gente pedindo pra gente falar da SpaceX. E aí, Pô, é vamos verdade. falar algumas dicas aqui. Não vou te dar o método para passar na SpaceX fazendo só uma hora de estudo por dia. Não É, tem. não Mas existe. tem algumas dicas boas que a gente pode dar, sim. Sim. E, bom, um pouco da minha experiência na SpaceX, eu me dei muito mal em humanas. No meu primeiro ano de tentativa, eu não passei na SpaceX por causa de humanas. Eu fui eliminado em história, eu acho, ou geografia, acho que foi história. E na segunda tentativa, eu passei, ainda bem, eu passei raspando em história e geografia. Eu fiquei por uma questão do corte, eu fiquei no corte. E o que me carregou mesmo foi exatas. Eu fechei matemática, física, química, e eu fechei inglês, acho também. Então, isso aí carregou Aí. menor, fez eu passar. Até porque eu estava estudando pro ITA, e óbvio, é um nível acima, então Sim. eu tinha que estar preparado, bem preparado para a SpaceX também. E o que você acha de importante de se ter na cabeça na hora de fazer a prova de SpaceX, pelo estilo de prova que ela é? Então, cara, eu também, assim, mais ou menos a mesma coisa que você, a primeira vez que eu fiz SpaceX, tomei pau em História e Geografia, né? Sério. Porque eu estudava para AFA, então não é aquela coisa. Aí no segundo ano que eu prestei, que foi quando eu passei, o que me carregou também foi as exatas. Eu errei uma de matemática, que foi assim uma cagada que até hoje eu fico revoltado. Que foi assim um negócio. Era uma questão. Quem faz as provas lembra que era uma questão de uma laranja, que ele pedia a área do fuso e eu só calculei a da casca, assim, né? Eu não calculei do negócio. Aí tinha a resposta, tomei na lomba. Imaginei. Aí eu gabaritei física e o inglês também por causa da AFA, né? Mas química eu fui horrivelmente mal. E história e geografia aquele ano eu falei, cara, eu vou estudar, porque a prova da AFA tinha sido em julho. E aí eu falei, porra, até setembro dá para eu estudar um pouquinho, né? E aí eu estudei bastantão, na verdade, assim, eu fiquei estudando história todos os dias, história, geografia, ficava indo na aula lá dos caras, tudo. E aí eu consegui ir bem, porque eu acertei 7 de cada, de 12, né? Tipo, eu fui muito bem em história e geografia. Aí eu fiquei felizão, tal, passei, mas o que me carregou realmente foi história e geografia, né? O que eu digo pra galera? A dificuldade da SpaceX, inclusive até não sei aonde eu vi um comentário, não sei se foi até no seu Instagram, que o cara falou, pô, acho que foi no seu. Pô, o cara foi 01 do ITA, 01 da Escola Naval e passou na SpaceX em 173. A SpaceX é muito difícil. Falei, cara, não é isso, é porque é concursos diferentes, é totalmente diferente. A SpaceX, a característica dela forte é humanas. As exatas é tranquilo, em partes, não é facinho, mas é bem mais tranquilo, ainda mais com um cara que estuda pro ITA aí, que é o caso do Bruno e tal. E aí, o que acontece, galera? O que eu digo para vocês é o seguinte, a SpaceX é difícil porque tem muita matéria, né? Muita coisa para se estudar. O que eu digo sempre é para vocês não se apegarem muito a alguns bizus que passam de não, o que mais cai na SpaceX, o que mais cai não sei aonde, inclusive serve para tudo isso, mas para a SpaceX mais, porque existe uma cultura que assim, ano passado caiu um monte de geopolítica na prova da SpaceX, aí esse ano tá todo mundo estudando só geopolítica, aí quer dizer, vai dar ruim, Pode né? dar. Pode dar ruim. Então, o que eu recomendo para o SpaceX é você ter um bom embasamento de humanas, né? Legal. E a matemática, a matemática, física, química, você estudar esses livros que a gente falou no começo aí, tipo, que é o Feltri, o Fundamentos, ou o próprio Ciência e Aplicações, o Tópicos, se você fizer eles ali tranquilo, estudando, não vai ter muito erro, né? Então, na verdade, a maior preocupação da SpaceX, na minha visão, são as humanas, em parte história e geografia, principalmente geografia, e redação. Já vi pessoas reprovarem redação, se tirar menos de 5, você é desligado, né, do concurso. Então, cara,
Redação, tenta fazer uma por semana, cara. Treina sempre redação, que o negócio é complicado, né? Mas basicamente essas as dicas que eu tenho para SpaceX. E simulado novamente, né? E faz Claro, em 2 dias o simulado. A prova da SpaceX é 2 dias. Então o simulado também vai ser 2 dias, né? Então perfeito, não perfeito. pode denegrir isso. Tem que simular mesmo, pô. Sim, pô, exatamente. Eu deixei os comentários ligados rapidinho pra ver o que a galera ia falar. Vou desabilitar aqui rapidinho, mas eu vi que teve mais gente pedindo também escola naval. Eu tenho uma opinião legal, uma opinião boa sobre a escola naval, porque eu gostei muito da prova. É muito Eu não legal a estudei prova, cara. focado, não estudei focado para a escola naval, mas eu gostei porque eram as matérias que eu mais sabia, sabe? Tipo, química, eu nunca gostei muito de química, mas óbvio, eu tive que estudar bastante para mandar bem, eu acabei indo bem em química no ITA, Sim. nos vestibulares, mas eu nunca fui muito chegado. E aí na prova de escola naval caí em matemática, física, português, inglês e redação, né? E são, pô, as matérias que eu me amarro, É. principalmente matemática e física, mas português e inglês eu não tinha muita dificuldade, então foi muito bom para mim. E eu posso falar para vocês que uma das coisas que mais potencializou minha nota na escola naval foi a velocidade com que eu fiz as questões. Eu tava muito bem treinado no quesito tempo. E isso, Uhum. cara, me ajudou muito a resolver a prova, porque eu fui passando questão por questão, fazendo, eu tava muito treinado. E isso me garantiu que até no final eu tivesse tempo para dar uma olhada em algumas coisas e fazer as questões que eu tinha deixado para trás. Então teve uma questão lá, acho que é dos amigos se encontrarem, que eu não estava conseguindo fazer. 3 amigos querem se encontrar e eles não podem ficar mais de 15 minutos esperando um outro. Acho que é alguma coisa assim na prova que eu fiz no vestibular de Uhum. 2019 para 2020. E eu fiquei muito tempo nessa questão porque, assim, eu tinha pulado ela no início, que eu não sabia resolver. Sim. Eu não gostava de ficar gastando muito tempo na questão. Mas como eu tinha feito o resto da prova com muita velocidade, estava no ritmo muito bom, chegou no final da prova eu pude resolver algumas questões com mais tempo. Aí essa questão que eu falei, eu fiquei muito tempo resolvendo. E eu não cheguei a resolver ela por completo, mas eu fui conseguindo eliminar os casos ali, tentar chegar mais perto da resposta. E eu acho que eu acertei, eu não lembro direito. Mas me deu o luxo de ficar mais tempo numa questão, de dar uma revisada em uma outra questão. Então o tempo foi um fator muito bom para eu conseguir fazer praticamente todas as questões, trabalhar em todas as questões, não necessariamente acertar. E aí depois ainda dava para dar uma revisada. Então o Sim. tempo é um fator importantíssimo. Não faz escola naval também, né? Eu acho que todos os vestibulares militares. Sim, é em tudo, né? Cara, eu também, Foi louco. para mim, a prova da escola naval é uma das provas mais bacanas que tem, assim. Sinceramente, eu vejo, eu gosto muito porque também, além das matérias serem muito legais, ela é muito direta, né? A prova da escola naval é muito direta. Se você sabe matemática, você sabe, tá certinho, não precisa viajar muito, né? Diferente um pouco de algumas outras provas. Então é muito direta, muito algébrica, assim, eu gosto muito disso. Não é igual ao Enem. E. Oi? Não é igual ao Enem. Deus me livre, cara. É O exatamente o Enem. contrário. Nossa, o Enem eu fiz uma vez na minha vida pra nunca mais, assim, cara. Eu gosto horrível, assim. Eu não gostei de fazer, é muito chato. Cara, eu era bom pra caramba. Foi no ano que eu passei escola naval SpaceX, eu fiz o Enem e não fui bem em matemática no Enem, porque eu É muito comecei a ruim. ler aquilo, eu falei, cara, não dá, assim, tipo. Seu áudio caiu aqui pra mim. Oi, Voltou aí? É voltou. que eu tinha dado uma negócio Voltou. assim. Eu li aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, né? Tinha que ler 300 mil coisas. Eu falei, não, né? Aí foi complicado. Eu já tinha passado a SpaceX, já ia para a SpaceX também. Eu falei, não vou fazer isso Sim. aqui. Mas enfim, eu gosto muito da prova da escola naval. Agora mudou um pouquinho, inclusive melhorou até, eu acho, porque aumentou 2 questões de matemática, agora são 22, Ó, e 22 de física, caiu 2 de português, 2 de inglês. E assim, cara, é uma prova. O que eu digo para você é assim: para você passar na escola naval, você sem dúvida nenhuma tem que fazer o IES inteirinho lá, sabe? Pegar assim, estudar uma matemática bem estudada, cara. Bem estudada, principalmente a matemática, porque a física não é tão difícil na escola naval. O que pega mais é matemática, cara. Então, português é gramática, só gramática basicamente, eu, tem pouquíssimo texto, né, cara? eu E gosto. eu também prefiro até do que texto, assim. E inglês na minha época tinha 30 questões, cara, de inglês, né? Depois caiu para 20 e tal. Aí na época eram 10 de interpretação e 20 de gramática de inglês, né? Aí mudou isso já. Mas é uma prova também tranquila, assim, não é nada tão difícil. O que pega mesmo muito é a matemática. Cara, estuda assim o fundamentos bem estudado, cara. Faz muito exercício
E assim, sabe, aquelas coisas bem de, que é chata. Não, porque a função, pô, aconteceu, tá na função, o que que acontece? Né? Tem uma função enorme, qual é a imagem da função? Tipo, essas coisas assim, muito algébricas, é isso que a escola naval gosta, entendeu? Então, eu particularmente adoro esse tipo de questão, assim, eu acho que é uma coisa que é justa pro nível que vai enfrentar lá dentro, né? Porque lá dentro é muito difícil o curso também. Então, é justo. O cálculo deles não é lá tão difícil, essa que é a verdade. Você estudar o cálculo um ali tranquilo, não precisa aloprar muito, você faz as questões, e nem é a maioria das questões. Geralmente cai 4 questões que envolve cálculo, nem isso. Teve um ano que deu uma doida lá, uma vez caiu 10 questões de cálculo. Caraca. Mas aí também a média foi muito baixa, praticamente não fez diferença nenhuma ter cálculo lá. E basicamente é isso, cara, que eu vejo da escola naval também. Mas, inclusive, eu acho que teve uma questão de cálculo na minha prova que era tipo só para integrar uma função e aí É. eu só dei as respostas e aí chegava no enunciado, tipo. Tem umas coisas bem simples assim, cara. Geralmente tem uma questãozinha de limite, assim, bem tranquila. Aí, às vezes, eles pedem uma integral, assim, um pouquinho mais chata, tipo, de quando pede volume de uma figura meio escrota e tal, uma figura notável. É o máximo que eu vejo assim, ou aquela coisa da reta tangente, de parábola. Porque eu lembro, assim, na escola naval, quando eu vejo as questões de cálculo, eu lembro de coisas, assim, tranquilas. Não é nada, assim, absurdo. De cálculo, né? Então, é uma prova muito boa. Infelizmente abre pouca vaga, mas dá para passar. Você acha que é impossível, né? Passar na escola naval, mas não é não. Show de bola. Eu vou ativar os comentários aqui para a galera ir mandando as perguntas para a gente responder no finalzinho agora. Mas Beleza. só para comentar, essa parte que você falou do Enem aí, quando eu estava fazendo Enem em 2019, que foi meu ano que eu preparei, Sim. nossa, na prova de português eu já tava de saco cheio, só tava querendo que acabasse. Eu lia a questão ali, pulava uma linha ali a outra, Cara, até horrível. fazer rápido, porque esse estilo de prova não foi. Eu fiquei o ano todo na dinâmica das provas militares, do ITA, do INE, fazendo questão. Aí chega no final do ano fazer uma prova que tem que ler uma página inteira para fazer questão e depois a pergunta é meia página. Cara, não conseguia. Cara, e eu falo que a prova do Enem, ela não seleciona quem estuda, cara. Ela não seleciona. Ela seleciona nada, assim. Pra mim, ela não é seletiva, de forma alguma. Sabe? É uma prova bem escrota. Eu acho que eles deviam entregar o Enem pra alguma instituição que saiba fazer prova, sabe? Tipo a FUVEST, sei lá, o Nesp, alguma coisa do tipo, a FGV, não sei. Porque, cara, é uma prova que não testa nada, bicho. Né? Assim, eu lembro que eu tava voando em matemática, aquele ano, 2013, eu tava voando, cara. Eu li as questões, eu não entendia nada que ele tava falando. Assim, era tanta viagem, cara. Pô, o cara vai falar de sei lá, vai falar de uma circunferência, ele fala que a circunferência era o círculo, o círculo não, é o suporte do micro-ondas que roda com uma frequência de tanto, não sei o quê, e o micro-ondas foi inventado pela. Porra, meu, o cara conta a história do micro-ondas pra falar de uma circunferência que tá lá dentro do círculo. Você entendeu? Então é um negócio que eu não vejo sentido, cara. Eu não vejo sentido. Show. Bom, agora no finalzinho a gente vai responder as perguntas. Eu tenho uma pergunta legal aqui que eu vou responder. Sim. Para estudar para o Colégio Naval, eu posso fazer as questões do ITA? Cara, na minha opinião, você, pelo amor de Deus, faz o seu objetivo, sabe? O ITA tem questões muito mais difíceis. Então, faz o exercício dos livros, das aulas, das apostilas, das listas e das provas antigas do Colégio Naval, não do ITA. Seu objetivo é o Colégio Naval. Então, acho que Isso. vale mais a pena você ficar no Colégio Naval. Se quiser aloprar, não sei se pode ajudar. Acho que não, normalmente não. Eu concordo, cara. Tem algumas questãozinhas do ITA assim que vale a pena. Algumas questões tipo de geometria, algumas coisinhas que tem a ver com o colégio naval, porque o colégio naval é ensino fundamental, né, cara? O colégio. É, Então, mas não alopra não, também concordo, cara. Fica no Pega de Olimpíada, Olimpíada é bom o colégio naval. Olimpíada de matemática, essas coisas é bom. Mas da primeira fase também, primeiro, no máximo segundo, porque você pegar lá das últimas fases, aí não dá. mas perguntaram qual a diferença do Colégio Naval para Epicar. A diferença, bom, a diferença é que o colégio naval é o ensino médio da Marinha. E aí Picar é o ensino médio da aeronáutica. E aí, terminando aí Picar e o colégio naval, quem termina em Picar vai para a AFA, quem termina o colégio naval vai para a escola naval. Perfeito. Qual é mais difícil? Qual dos dois? Colégio Naval ou Epicar? Colégio naval, bem mais. Bem mais difícil. Eu acho. Sim. Vou ver mais uma pergunta. Se você achar alguma pergunta interessante de responder, Beleza, dá uma pode olhada falar. também. Perguntaram do Morgado, se é bom de geometria. Você estudou pelo Morgado, alguma coisa? Morgado, cara, eu não fiz de geometria, eu fiz de probabilidade, análise Ah, sim. combinatória.
coisas. É, Mas o de, é bom, né? era bom pra isso, era muito bom pra isso. É, o de geometria também é bom. Eu fiz na época que estava para Epicar, não fiz todo, mas tinha os exercícios aloprados. Inclusive o Colégio Naval, que estavam falando aí, tira muito exercício do Morgado e de um livro que nunca mais eu achei, chamado Problema Selecionado de Geometria, do Edgar. Edgar de Alencar Filho. Se alguém souber desse livro, me avisa, que não acha mais para vender, nunca mais. O livro difícil, cara. Livro difícil. Legal. Perguntaram se eu usei peruanos ou russos, galera, eu não aloprei tanto assim. Tipo assim, tem questões Não. boas lá nos peruanos e russos pra prova do ITA, do ING, no máximo. Eu acho que pros outros não vale a pena. E, Uhum. assim, se você tiver querendo dar um up na sua física ali, beleza. Mas eu não... Tinha amigos que faziam, tem umas questões boas, nível do ITA mesmo. Mas eu preferi ficar ali nos livros mais comuns, nas aulas, nas listas de exercício do cursinho mesmo. E já era o suficiente pra mim. Aham. É, eu também não usei não, até porque eu não queria ITA, né? Mas eu já cheguei a fazer. Na época era tipo... Eu lembro que eu recebi um PDF uma vez em espanhol do Saraiva. Aham. É, cara, o negócio dava até medo de ler, assim, era meio macabro e tal. É, não, não arrisquei, não. Show. Ahn, não estudo com livros, mas acho que vale a pena começar com eles faltando 3 ou 4 meses para a prova. Você pode usar como consulta. Se você não estuda com livro, você estuda por aula ou algo do tipo, né? Sim. Vídeo aula. Então, pode usar como material de consulta já. Não precisa fazer o livro inteiro, já que você está estudando por outro método. Usa mais para Sim. consulta mesmo. É, e Show. como fonte de exercício também, né, cara? Vai fazendo os exercícios, uma coisa. Exatamente. E uma pergunta boa aqui. IES é suficiente para matemática nesse SEX? O IES, ele falou? Cara, é mais que suficiente. Se você fizer o IES todo, bicho, assim, todo que eu digo, né? Estudar ele todo, não precisa fazer exatamente 100% do exercício, né? Mas, com certeza, eu creio que sim. Até o ciência de aplicações, até certo ponto ali, ajuda também. Mas, com certeza, a SpaceX não é uma prova dificílima, é uma prova difícil. Uhum. Mas de matemática, se você fizer o IES, eu fiz, o Bruno fez também, a gente, pô, ele fechou a prova, você tem 19. Então eu recomendo 100%, Mesma cara. coisa. Mesma coisa. Perfeito. Perguntaram o que recomenda para alguém que está começando agora. Eu recomendo que você assista a live que vai ficar gravada, porque a gente partiu desde o início lá, falando de várias coisas sobre essa trajetória aí para ser aprovado. É, cara, essa live é um guia de como, porra, mandar bem em concurso militar, cara. O negócio é bom. Qualquer coisa, Show né? de Estudo, bola. qualquer vestibular até também aplica. Exatamente. Perfeito. Alguma coisa aí a acrescentar? Não, cara, show de bola. Só agradecer aí de novo pela oportunidade. A live foi, pô, foi muito boa, cara. Foi uma das Ó, melhores que já fiz aqui, sem dúvida. É, a galera acho que gostou pra caramba, deu muita gente aí na live. legal, legal. É, agradecer a todos aí, agradecer ao Bruno, falar mais uma vez que, pô, pra mim isso aqui é honra, velho, porque eu sempre admirei o pessoal do ITA. Pô, ainda mais o cara que foi 01, não vou cansar de falar isso, véio, isso é um negócio muito impressionante. E parabéns aí publicamente pra você, cara. É, porra,